Doutor Raul de Melo Franco, é promotor público em Araraquara, está no nosso escuta e a gente agradece, doutor Raul. Luiz Antônio, eu gostaria que você lesse a matéria para que o doutor Raul entendesse qual que é o nosso questionamento. Porque a direção do DAI se mantém fria e distante. Falta d'água continua afetando mais de 20 mil pessoas praticamente agora todos os dias. O que diz a matéria, Luiz Antônio? A direção do Departamento Autônomo de Água e Esgoto, DAI, de Araraquara, não está avaliando com sensibilidade o drama que afeta diariamente mais de 20 mil pessoas na região norte de Araraquara. O tratamento dado ao problema, segundo os moradores, é frio e distante. Não se nota nenhuma preocupação com o caso. Os moradores estão cobrando uma posição do Ministério Público para que possa ser exigido da direção do DAI uma data e um prazo para a resolução desse problema. Na explicação, na entrevista concedida ao grande jornal da Morada, há umas 2 semanas mais ou menos, as explicações do diretor-presidente do DAI foram muito vagas, sem um compromisso real para concretizar uma solução. Agora, doutor Raul, ontem eu fui surpreendido aqui com 10, 12 pessoas, né, que representavam 10, 12 bairros naquela região norte da cidade, onde estão casas do projeto Minha Casa, Minha Vida. E o pessoal dizendo que o Ministério Público não estaria também atento a uma situação como essa. Doutor Raul, o que o Ministério Público pode fazer para exigir que se tenha uma data para terminar o problema? Pode ser feito alguma coisa ou não? Olha, essa questão da falta d'água, na verdade, é um reflexo da política que se adotou em relação à autarquia. Nós temos hoje uma consequência que é de falta de recursos na autarquia, gerado por uma transferência de ônus para o DAI ao longo desses últimos anos, de coleta de lixo, de varrição de rua, de limpeza de praça, coisas que não eram propriamente da autarquia, mas que se mudou uma lei para fazer isso. Portanto, se deu um novo contorno à autarquia e a gente não tinha como impedir que isso fosse feito, porque é uma mudança legislativa com a concordância da Câmara Municipal, por iniciativa do prefeito. E hoje nós temos uma situação em que a autarquia que outrora foi superavitária, tinha recursos suficientes para fazer os investimentos necessários na cidade, hoje não tem. Então, a situação ela não é simplesmente uma questão jurídica, ela é uma questão econômica. Nós vamos tentar mais uma vez uma conversa com a superintendência do DAI, mas eu tenho certeza que a questão vai ter uma barreira na questão econômica. O DAI, como a prefeitura, não tem dinheiro para absolutamente nada. Nós estamos vivendo uma situação de fim de feira, não é nem de fim de mandato, de fim de feira, porque esse tipo de problema, em maior ou menor dimensão, vem se refletindo em vários outros setores da administração, porque claro que se tivesse recursos para investimento, para abertura de mais um poço, ou para a extensão da rede, esse problema não estaria ocorrendo. Não é um problema que tem a solução imediata, de dias. Nós já agendamos na semana que vem uma conversa já com o prefeito eleito para tratar de alguns assuntos referentes à administração, já projetando questões futuras e também os problemas presentes. E esse vai ser um dos assuntos que já vai estar nessa pauta, porque eu já não vejo muita perspectiva de resolver isso com o governo atual. Infelizmente, a situação é essa. Nós vivemos uma situação caótica, gerada por uma política econômica local, de transferência de ônus para a autarquia, e a autarquia hoje está quebrada tanto quanto a administração direta. Agora, a verdade é essa. Doutor Raul, e uma definição, uma data, o senhor não poderia acertar agora com o DAI? É que aí passaria o compromisso para... Porque o pessoal está querendo uma definição de data, né? Porque a entrevista que deu aqui o presidente do DAI foi muito vaga, muito superficial. O pessoal alega que não tem nem caminhões para poder socorrer o pessoal vamos dizer, numa questão de emergência final de semana, né? Não temos caminhão e tal, então a coisa realmente é muito delicada. Agora o pessoal está querendo uma data por parte da autarquia, né? Nós vamos tentar essa conversa, mas olha, sinceramente, eu não vejo muita perspectiva no final de governo, porque qualquer coisa que seja realmente solução, vai demandar a abertura de um novo poço, uma licitação, e isso tudo é coisa que demanda tempo. Vão ser medidas paliativas, eu acredito que as medidas paliativas devem ser tomadas, a administração tem que achar uma solução para isso,
Quem tem que ser cobrado fortemente em relação a isso é a Câmara Municipal, é o prefeito municipal, não é só o DAI. Porque essa situação não é uma situação exclusivamente da autarquia. A autarquia, na verdade, está sofrendo uma consequência de uma política toda que foi gerada ao longo desses últimos 2 anos, principalmente, né? Daí porque eu tenho dito que segundos mandatos são sempre desastrosos, seja de quem for. A gente só vê isso em todo lugar. Segundos mandatos sempre resultam nessa situação. Um primeiro mandato bom, razoável, o segundo mandato sempre uma desgraça. No nível federal, no nível estadual, em qualquer nível, a gente vê isso. Nós estamos sofrendo hoje, num final de mandato, com uma situação financeira crítica da prefeitura, crítica, porque não tem dinheiro, não é apenas o reflexo da quebra econômica geral, porque é verdade que isso refletiu em todos os municípios, mas cada um a seu modo, e cada um está colhendo o que plantou. E nós plantamos aqui uma inversão de responsabilidades em relação à autarquia. Quem é que ouviu falar que o DAI teve problemas econômicos no passado? O DAI é uma autarquia superavitária e de sucesso, até premiada, de mais de década. Agora, quando você começa a passar para a autarquia, que ele vai ter que cuidar de caminhão de lixo, que ele vai ter que fazer transbordo, que ele vai ter que varrer praça, que ele vai ter que varrer rua, mas isso tem um custo, né? Mesmo criando taxa de lixo e tudo mais, acaba não sendo suficiente. Mas nós vamos sim ainda ter uma conversa, se possível, ainda essa semana, com a superintendência do DAI, para ver o que é que se pode fazer em termos paliativos, pelo menos nesse final de ano. Para que as coisas não se compliquem ainda mais. Porque o pessoal, a alegação é que não foi a primeira vez que a direção do DAI disse que já havia feito a abertura de uma licitação para perfuração de um poço, né? Agora o pessoal pergunta, mas nossa, essa licitação é tão difícil assim? Eu acho que a própria Câmara devia pedir informações sobre essa licitação. Em que pé está essa licitação? A Câmara sempre chega tardiamente à discussão. É impressionante. Ou não tem interesse de chegar. Ou não tem interesse, agora, ou chega tardiamente. Sabe, né? Porque agora eu estou vendo uma movimentação de vereadores, um abriu uma página no Facebook para receber reclamação de falta d'água. A reclamação está aqui no Madalena. Não precisa abrir Facebook para receber reclamação. A questão tem que fiscalizar e se antecipar o problema. Doutor Raul, só dê uma olhadinha para nós nessa licitação, né? Quanto foi aberta, quanto tempo, qual que é o entrave que tem nessa licitação, né? Porque o pessoal está dizendo, faz 3 meses que já ouviram falar nessa licitação. Obrigado, doutor Raul. Tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso, André. Obrigado, viu? Então, é exatamente isso aí, porque, olha, é o que nós podemos fazer, né? Porque o pessoal estava dizendo, veio perguntar, como é que a gente estimula o Ministério Público? Eu disse, olha, você tem que ir lá no Ministério Público conversar com o promotor, conversar com o pessoal na portaria e conversar com o promotor. O promotor parece estar atento ao fato, né? De ter uma visão clara, ter uma leitura própria de toda a situação, né? E eu insisto naquilo, né, Madalena? A gente cometeu um erro lá atrás, não dimensionar o crescimento daqueles bairros, que vai crescer mais, inclusive. Tem novos empreendimentos sendo lançados naquela região da cidade. É ótimo que isso aconteça, mas tem que ter o básico. Quando você pega o assunto, né, administração pública, o prefeito Marcelo e os seus assessores, eles dizem que foram praticamente intimados a entregar a questão do lixo, transbordo, ao Departamento Autônomo de Esgoto, com a alegação de que o Ministério do Meio Ambiente estava exigindo que a questão da água, a questão do meio ambiente, fosse tudo concentrada numa situação só. Então, apresentam esse tipo de... Mas isso não significa que transferindo essas pastas, digamos assim, para um único departamento, porque eles se conversam, eles são ligados entre si, as despesas também teriam que ser custeadas por esse único departamento. Quer dizer, o repasse teria que ter vindo da prefeitura, porque de onde saía antes esse dinheiro? Não era da prefeitura? Então ele tinha que continuar saindo, teria que continuar sendo repassado para o DAI para que ele cumprisse então com a sua obrigação. Então fizemos... Quer dizer, agora, só complementando outra coisa, não podemos esquecer que quando foi escolhida essa agência reguladora, a cidade tinha por opção ter a sua agência reguladora com pessoas da cidade. Não, mas preferiram escolher uma agência reguladora, sei lá, não sei de onde. Foi conveniência isso, Madalena. Exatamente. Foi uma conveniência que foi feita. E com o aval da própria Câmara Municipal aqui da cidade. E foi a Câmara Municipal que autorizou, que assinou.